Eu tô ali só chorando, gente. Porque há menos de 4 anos, o Mães em Oração começou numa escola laica. Muitas escolas cristãs representadas aqui, mas o Mães em Oração começou numa escola laica. E a gente orava do lado de fora da escola. Começamos num café com 7 pessoas. Muitas delas estão aqui. E existe um desejo do nosso coração de enviar o convite para os próximos eventos do Mães em Oração para a diretora. Mas nós não sabíamos quem era a diretora. E eu ficava falando com a Andréia: Andréia, você quer mais tempo aqui na escola? Convida a diretora. Eu cheguei aqui agora. Luciana, vai com calma, a escola é laica. E um dia nós tivemos coragem, convidamos a diretora. Ficamos muito honrados com a presença dela no nosso evento. Era o nosso 4º evento, 5º evento do Mães, não me lembro. E eu fui corajosa. Eu falei: a diretora do Primeiro Mundo está aqui. Eu vou dar o microfone para ela falar em nome da escola, né? O que a Mães em Oração tem sido? Não sabia nem quem era ela. Não sabia nada da fé dela. Mas eu tive fé. E essa é a diretora. Aquele dia, nós ouvimos do céu uma resposta: eu estou com vocês, continuem. Ela falou, ela pegou o microfone e falou: lugar de direção é um lugar de muita solidão. O aluno tem o professor tem o coordenador tem o diretor. E o diretor tem quem? Eu tenho Deus. Vocês são respostas de oração. Tantas vezes, ela estava há 14 anos na direção do Primeiro Mundo ali de Vitória. Tantas vezes ela ajoelhou sozinha ali, pedindo a Deus o socorro. E quando ela falou isso, nós ficamos tão assim, sem chão de falar: Deus, o Senhor ouviu o clamor. E hoje, quando nós chegamos aqui, ela falou que ela não conseguia parar de chorar. Porque hoje isso aqui faz parte de uma oração de uma diretora que orou sozinha na sala. E eu quero convidar a irmã Edmeia Williams. Eu sou suspeita, não vou tomar o tempo de vocês falando dela, porque senão eu passaria a noite toda falando dela. E eu não quero tirar nem um segundo do que ela tem para derramar sobre nós. Essa é a famosa diretora, irmã Edmeia, Adriana, uma mulher de Deus, e ela vai orar para que esse momento seja algo sobrenatural para todas nós. Deus, nós agradecemos por essa oportunidade ímpar que o Senhor nos dá. Nós temos sido tratadas aqui nesta tarde. O Senhor tem tocado em pontos importantes do nosso coração. E nós somos gratos a Ti, somos gratas ao Senhor. E concordamos com todas as orações que já têm sido feitas aqui neste lugar. Agora, Senhor, com muita alegria, sinto-me privilegiada por apresentar ao Senhor o nome da Tua filha, a minha irmã em Cristo, pastora Edmeia. Deus, uma mulher que o Senhor tem usado de forma poderosa. Nós louvamos ao Senhor pela vida dela e pedimos que nesta tarde ela mais uma vez transborde aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Abençoa, Senhor, a mim e as minhas irmãs que aqui estão, para que estejamos, ó Deus, humildes diante do Senhor, preparadas para sermos confrontadas com a Tua palavra. Abre, Senhor, a nossa mente e o nosso coração e fala conosco por meio do Teu Espírito. Nós oramos assim agradecidos, confiadamente, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Tem 3 horas para ela, tá bom, gente? 3 horas. Nós fizemos 40 dias de jejum. Quem que tá com fome? Não, gente. Mulherada aqui é...
Graça e paz, irmãs. Amém. Eu quero convidar as irmãs, ou todos os que estão presentes. É difícil dizer as irmãs quando tem tanto homem. Tudo bem, e os irmãos, para abrirem a Bíblia no livro de Números, no capítulo 27. Números, capítulo 27. Vamos ler o que está escrito aqui. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se juntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Israel. Amém? Amém. Estamos falando sobre honra. Aqui nós temos um momento na história do povo de Deus em que havia uma injustiça, uma desonra social. Um homem, quando não tinha filhos homens, ele não tinha direito de continuidade. Ainda nos anos 80, eu morei num país 3 anos e meio, onde a esposa não podia ir ao lado do marido no carro. Era o filho mais velho que ia. A mulher não tinha direito de se sentar no banco da frente do carro. Mulher. Se alguém pergunta ao homem: quantos filhos você tem? Se ele tiver 10 filhas mulher, tiver um homem, ele diz 1. Por quê? O que vale é o ter filho homem. Isso é o que estava sendo perpetuado em Israel, mesmo depois de ter saído do Egito. Agora a terra vai ser dividida por herança. E vai ser dividida por herança para os homens. Dos descendentes de José, descendente da tribo de Manassés, havia um homem chamado Zelofeade. Ele não tinha filho homem. Então o seu nome ia desaparecer da linhagem, porque não teria herança para ele. E a herança era a terra. Isto acontecia em Israel durante todo o tempo
em que Josué entra na terra e agora tem que dividir a terra. 5 filhas de Zelofeade estavam esperando. O coração delas estava agitado. Elas estavam sofrendo. Por quê? Por quê? E nosso pai era um homem digno. Nosso pai era um homem honrado. Por que se tirará o nome do meu pai? Porque ele não tem direito à honra. Porque o nome dele vai desaparecer. Ele não era indigno. Afinal de contas, ele não participou dos infiéis que estavam no grupo de Corá. Ele morreu naturalmente, porque o nome do nosso pai tem que ser apagado. Só porque ele não teve filho homem? É lindo ver como Deus estava se movendo através dessas mulheres. É maravilhoso olhar para trás e ver que essas mulheres em algum lugar no coração sabiam, não é o homem que faz o filho, é Deus. Fazendo um parêntese, minhas irmãs, um homem e uma mulher se deitam, mas quem faz o filho é Deus. Homem nenhum sabe fazer filho, mulher nenhuma sabe fazer filho, mas Deus continua sendo Jeová Elohim, aquele que tem em si o poder da criação. É Deus que determina quem vai servi-lo como homem, quem vai servi-lo como mulher. Aquilo estava incomodando o coração delas. E elas pensavam, por quê? Se Deus não deu filhos, homem ao meu pai, a memória dele tem que ser apagada. Se foi Deus que resolveu isso, aquilo incomodou o coração dessas mulheres. E o coração delas se moveu. E elas esperaram que a terra fosse distribuída para ver se aquela injustiça permaneceria. E foi assim que tinham acabado de fazer o censo. E elas esperaram a hora certa. É uma das coisas interessantes, é a seriedade dessas mulheres. Elas pensaram em silêncio. Silêncio. Cuidado com barulho. Muito cuidado com barulho. Vocês lembram? Quando Elias subiu o monte para falar com Deus, veio o vento forte que fendia as pedras, mas Deus não estava ali. Veio fogo, Deus não estava ali. Terremoto, Deus não estava. Mas quando vem o cicio tranquilo, suave, Deus estava ali. Quantas vezes nós fazemos tanto barulho e às vezes nos escondemos no barulho? O que foi que Jesus Cristo disse? Ninguém pode nos ensinar melhor do que Jesus e o Espírito. E Jesus Cristo diz, olha, quando vocês estiverem juntos, vocês digam Pai, nós. Mas tu, sozinho, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Busca o silêncio.
Afina o teu ouvido ao silêncio. Sabe? Quando Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo e elas me seguem. Você está ouvindo? Quantas vezes confundimos a voz de Deus com a voz da nossa alma, com a voz da nossa vontade, com a voz da nossa consciência? Ai, temos ouvido um Deus que fala por boca de pessoas o que ele não fala na Bíblia. Quantas vezes temos chegado ao ponto daqueles profetas que Deus dizem que eu falei quando eu nem pensei nisso? Por quê? Parece que nós rejeitamos o silêncio, nós criamos tantos barulho para nos esconder. Um dia, quando Deus chamou Abraão, Abraão estava no melhor da sua vida. Ele era o príncipe semita. Ele dominava, ele reinava em Ur dos caldeus. Não tinha filhos, mas tinha uma mulher belíssima. Arão, seu irmão, tinha morrido, tinha deixado um sobrinho Ló, que ele criava. Seu pai Terá já tinha morrido. E Deus disse, deixa a tua terra, Abraão, tua parentela, a casa do teu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Deus não disse qual era a terra. Pensa, deixar tudo o que tem para ir para uma terra que Deus iria mostrar. Até hoje, se você tiver que ir a Basra, extremo sul do Iraque, fronteira com Kuwait, lá está o Zigurá de Ur, onde está a cítara de Abraão. Ele era o príncipe de lá. Deus fez uma promessa: farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Ele foi, olhe bem, ele saiu dali a pé, armando e desarmando tendas pelo deserto de Abadã. Eu digo para vocês, morei lá 3 anos e meio. Nós saíamos de lá no avião, a 1h30 de avião até Bagdad. E de Bagdad para o Cairo, 1h20. Abraão foi a pé até a Palestina. Quantos meses ou anos ele levou? Este homem não sabia qual era a terra. Ele simplesmente foi. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi. Depois de muito tempo. Ele chegou nos carvalhais de Manre, onde habitavam os cananeus, e Deus disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Esta é a terra que, sob juramento, eu tenho para dar a ti e a tua descendência para sempre. O que foi que aconteceu com Abraão neste ínterim? Desde que ele sai de Ur dos caldeus até chegar em Canaã, ele teve que desenvolver uma consciência auditiva voltada para uma voz que ele precisava ouvir, senão ele ia andar para o resto da sua vida. Ele, quando Deus o chamou, ele tinha 75 anos. Agora ele está, pelo menos, com 83. Que tal o tempo que este homem passou andando, se movendo no deserto, atento para ouvir uma voz? Ele desenvolveu um ouvido. Será
que nós estamos buscando esta voz que vai falar. Quando Jesus Cristo escreve em Apocalipse, ele diz: João, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Existiam mais de 10 cidades ali no Vale do Licos. Mas Jesus escolheu 7. Cada uma tinha um problema. Cada uma. Éfeso precisava de arrependimento. Éfeso, Esmirna, eles estavam morrendo perseguição religiosa. Pérgamo misturado com o mundo. Tiatira com falsa religião. Sardes morta no pecado. Filadélfia, uma igreja missionária. Laodiceia, a noiva balofa. Cada uma tinha um problema. E para cada uma ele se apresentava como a solução para aquele problema. Mas para todas elas ele igualou, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é que o Espírito está dizendo para a igreja? Quem não tem ouvidos espirituais nunca vai ouvir. Porque para ouvir o Espírito tem que ter ouvido espiritual. E só tem ouvido espiritual quem nasceu no Espírito. E o que menos a igreja tem pregado hoje é o novo nascimento. Porque a igreja hoje não prega arrependimento, novo nascimento, santificação. O plano de Deus, meus irmãos, para todos, não é salvação. Deus não nos escolheu para sermos salvos, não. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Não é para sermos salvos, é para sermos santos. Mas, se não formos salvos, não poderemos ser santos. Por isso, Deus vai lá e nos salva para sermos santos. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento de pecados. Estamos pregando arrependimento? Não. Cadê a lei da pureza? Para onde foi que a igreja não prega mais? Filhas de Deus, nós precisamos ser santas. Silêncio. Nós precisamos do silêncio para o encontro. Nós precisamos. Por quê? Nós evitamos tanto o silêncio. É interessante ver como no Antigo Testamento os profetas procuravam subir, estar a sós com Deus, estar a sós, para não ouvir outro som que não seja a voz de Deus. Jesus Cristo saía de madrugada para o monte para estar no silêncio. Eles iam para o deserto para estar no silêncio. Hoje, chega em casa, pega o controle, liga a televisão, bota o microfone do celular e fica no barulho. Ah, mas estou botando louvor. Que louvor? Você quer barulho para não ter um encontro consigo? Medo. Talvez vocês tenham medo de ouvir a voz. Entra no teu quarto e fecha a porta.
Eu gosto de ouvir essas moças. Elas ficaram no silêncio. E no silêncio, a verdade foi enchendo o coração delas. E no silêncio, a insatisfação de Deus pela injustiça que estava sendo cometida ia crescendo. Porque quando Deus quer fazer uma coisa aqui na terra, Ele coloca no coração de alguém que é seu. Deus escolheu na terra trabalhar com pecadores. E Deus tinha dado, chegou a hora de Deus dizer basta para essa injustiça. E agora Ele se move no coração dessas 5 mulheres. Elas começam a sentir a insatisfação. Elas começam a chorar e a ficar inquietas. Por que vai se tirar o nome do nosso pai? Nosso pai vai ficar desonrado como se fosse um qualquer. Aquilo começou a doer. Aquilo começou a doer e elas não saíram de tenda em tenda fazendo fofoca. Elas não saíram como tem muita gente o hábito, eu vou abrir meu coração aqui, eu vou abrir meu coração ali, e a fofoca vai se disseminando. Elas trouxeram a dor delas para chorar diante de Deus. Quantas vezes a amargura do nosso coração contamina toda uma comunidade. Paulo fala sobre raiz de amargura que, brotando, pode contaminar a muitos. Sabe o que é amargura? Vem do grego gungusmos. A palavra gungusmos significa falar para dentro, a reclamação, a amargura, a insatisfação velada, que não é levada ao lugar certo. Essas mulheres não saíram se queixando pelas tendas vizinhas. Elas não disseminaram a fofoca. Elas não falaram de sua insatisfação. Elas simplesmente se prepararam para fazer a coisa certa. Elas esperaram até que se completasse o censo. E o último censo foi o censo dos levitas. Elas aguardaram e se prepararam para ver se o nome do pai delas seria mesmo deixado para trás. E o pai dela não era dos levitas. O pai delas era da tribo de José, descendente de Manassés, que era o primogênito de José. Quando elas viram que estava sacramentado, elas se arrumaram e foram no lugar de direito. É bom saber qual é o lugar certo para falar com propriedade. Elas tinham um assunto sério, e o assunto se tratava da honra devida ao pai delas. Elas não queriam honra para elas, elas queriam a honra devida à memória de seu pai. Por quê? Porque esse pai semeou. Esse pai semeou. Elas vão dizer, eu creio que é como se fosse no Palácio do Planalto. Elas chegam diante da autoridade. Elas chegam diante de Moisés, que era a liderança máxima de Israel. E diante de Eleazar, que era o sumo sacerdote.
e diante de todo o conselho de Israel, e diante de todo o povo, na porta da tenda da congregação, porque porta é lugar de autoridade. E lá elas levantaram a mão. As 5, queremos falar, silêncio. As 5 filhas de Zelofeade, elas vieram gritar pela honra de seu pai. Elas vieram anunciar que era seu pai. Ele morreu, mas deixou uma descendência. E elas disseram: nosso pai morreu no deserto e não se encontrava entre aqueles que se ajuntaram contra o Senhor na revolta de Corá. Ele não era um desordeiro, ele não era um homem abominável, ele era um homem decente, um homem justo, um homem correto. Por quê? Porque se tiraria o nome do meu pai, do nosso pai, do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Será que isso é desonra para um homem não ter filhos? Entre parênteses, quando não é ele que escolhe o sexo, e sim Deus? Por quê? Dá-nos possessão. Somos filhas, e quem determinou isso foi Deus. Silêncio. Silêncio. Ninguém dava um pio. A autoridade ficou surpreendida. E aí Moisés, como todos aqueles que não sabem o que fazer no momento, ele disse: eu vou orar. Moisés levou a causa delas ao Senhor. E quando ele fala com Deus, Deus tem uma resposta. O pobre do Moisés ficou entre Deus e as filhas de Zelofeade, e ele não sabia o que fazer, porque Deus concordava com elas, elas falavam a vontade de Deus, e ele nunca tinha enxergado. O grito pela honra surpreendeu a Moisés e a toda a liderança de Israel. Até hoje, quando se grita pela honra, todos ficam surpresos, principalmente no momento em que a humanidade perdeu a dignidade, em que a honra se tornou em desonra. E Deus responde para Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Nós temos um problema com a palavra justiça em português. Porque em português nós dizemos que Deus é justo e o juiz é justo. No original, quando se diz que Deus é justo, Deus é reto. A justiça de Deus é retidão. O que Deus está dizendo aqui? As filhas de Zelofeade falam o que é reto. Elas pensam reto. Elas pensam limpo. Elas pensam certo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a elas a herança de seu pai. O fato de eu não ter feito filhos para Zelofeade é escolha minha e não de Israel. Aqui nós vamos ver o grito dessas mulheres pela honra do pai.
beneficiar todas as mulheres a partir daquele momento. Essas moças estão gritando porque houve uma semeadura. Há uma memória. Quantas vezes eu fui chamada para pregar congressos sobre cura da alma. E quando eu vi o pastor, líder, qualquer um dizer, irmã, queria que a senhora fosse na minha igreja para dar um congresso sobre cura das emoções. Eu pensava, ouviu cantar o galo, não sabe aonde. O problema não está nas nossas emoções. O problema está na memória. Memória. A memória, ela está na alma. Mas a memória, ela capta todas as coisas. Nós pensamos e esquecemos, não. Está tudo retido na memória. A memória guarda. É uma das coisas interessantes que, em 1935, a psicologia científica deu um grito. Enfim, descobriram no laboratório de psicologia experimental de Leipzig, na Alemanha, que a criança, dentro do ventre da mãe, responde a estímulos externos, emocionais. Foi o maior grito da psicologia experimental. Lá, no Evangelho de Dr. Lucas, há 2000 anos atrás, já está escrito. Chega Maria, grávida de alguns dias de Jesus. Isabel, velha, 6 meses de gravidez de João Batista. Isabel diz para Maria, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança dentro em mim saltou de alegria. Hoje João Batista e Jesus, os dois se comunicando, Deus começando o Novo Testamento com 2 mulheres, 2 gerações, uma velha, uma nova, todas 2 grávidas, 2 ventres. E o menino dentro do ventre da velha, saltando de alegria, porque ouviu uma voz daqui de fora, que trouxe aos ouvidos dele, dentro do ventre, uma presença. Gente, a psicologia científica estava muito atrasada e continua andando atrás. Memória. Tudo o que aconteceu com você, tudo o que aconteceu com sua mãe, desde o momento que você estava gerada no ventre dela, você participou. Tudo. Se ela quis abortar você, está registrado. Se houve um acidente com ela, está registrado. Se ela chorou a perda de alguém, está registrado. Porque fica registrado no id, que é a parte ínfima do psiquismo. Nada se perde. Fica ali guardado. A memória, o nosso hoje é formado, é o resultado de muitos ontens. Por isso, a Bíblia fala tanto de memoriais. Memoriais. A Páscoa é memorial. E o último encontro de Jesus com os discípulos, antes de ir para a cruz, ele diz, lembrai-vos de mim. Todas as vezes que fizerdes isso, fazei-o em memória. Como memorial. É memória. Esse homem, Zelofiade,
Ele semeou na vida dessas filhas. Houve uma semeadura. A colheita é honra para a memória dele. O que você está semeando? Que quando você não estiver mais aqui, como seus filhos lembrarão de você? Isso se chama legado. Eu vou falando de honra. Lembra, quando Jesus Cristo, em Lucas 15, é o capítulo das coisas perdidas e restauradas. 3 coisas. Quando Jesus quer falar de coisas perdidas e restauradas, lá em Lucas 15, ele fala de um homem que perdeu uma ovelha, deixou 99 no deserto e foi atrás. E restaurou perda e restauração de vida. Quando ele quer falar de valores perdidos e restaurados, ele fala de uma mulher que dentro de casa notou que uma dracma tinha sido perdida. Dracma é dinheiro, é moeda, é valor. E ela fechou a porta e procurou diligentemente até encontrar. E quando ele fala de relacionamento perdidos e restaurados, ele põe um homem com um filho. Jesus, criando isso, ele diz que aquele menino que nós chamamos filho pródigo, olhou para o pai e disse: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, que eu já vou embora. Ele não tinha direito, porque herdeiro é só depois que o pai morre. Mas esse aqui, Jesus Cristo disse, botou ele ali. O pai olhou para ele e disse: o que esse filho estava dizendo para o pai? Eu não quero mais a sua presença, não quero mais ouvir sua voz, não quero mais comer na sua mesa, eu não quero vir aqui nem quando você morrer. Eu quero ir para muito longe. O pai deu. Ele se mandou para uma terra distante, a Bíblia diz. Dissipou tudo, nós começamos. E quando ele já estava, não tinha mais nada. Chegou ao ponto de invejar a vida dos porcos, porque os porcos tinham o que comer e ele não tinha. Ali, a memória vem. A memória vem. Quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão que coma? A mesa do meu pai. E eu, que sou filho, estou aqui passando fome. Aí, ele propõe, olha a proposta desse rapaz, levantar-me-ei, irei para o meu pai, 2, e lhe direi, o que é que eu vou dizer? Planejou as palavras de arrependimento. Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Nas palavras de Jesus, primeiro pequei contra os céus e depois contra ti. Porque o pecado foi primeiro contra Deus. Porque ele reconheceu. Foi Deus que escolheu aquele pai para mim. Mas foi Deus que me escolheu para ser filho daquele pai. Meu pai não me escolheu e eu não escolhi o pai. Então, primeiro, quando fiz isso, eu rejeitei a escolha de Deus. E por causa disso, eu rejeitei meu pai. Então, eu pequei contra os céus e contra ti. Olhe a gravidade de não colocarmos as coisas
na direção certa. Ele desonrou primeiro a Deus. Primeiro ele desonrou a Deus. E quantas vezes nós desonramos a Deus quando rejeitamos aquilo que Deus separou para nós? Isso é desonra. Isso é rejeição. Quando achamos que as coisas poderiam ser melhor se eu tivesse nascido em outra família. Talvez a família fosse melhor se você não existisse lá. E quantas vezes nós pecamos contra a honra? Uma coisa, ninguém pode dar o que não tem. Como é que eu vou dar honra se eu não tenho? Só pode dar honra quem tem honra para dar. Só pode dar respeito quem tem respeito para dar. Se eu não tenho honra para dar, eu vou desonrar, eu não vou honrar. Então aqui nós vemos como Jesus Cristo pensa a respeito de honra. As palavras de honra, elas se manifestam através do nosso comportamento. Quando, no capítulo 2 da carta de Tiago, ele detecta para nós 3 tipos de fé: a fé morta, a fé demoníaca e a fé dinâmica. A fé morta é aquela que não é exposta pelo nosso estilo de vida. Eu creio que eu devo fazer, mas eu não faço. Então, não posso mostrar a minha fé. Ela é mortinha, não presta para nada. A fé demoníaca é a fé que os demônios têm. Ele diz, a carta de Tiago é escrita para os crentes da dispersão, para os judeus da dispersão, porque no início todos os crentes eram judeus, porque o evangelho nasceu ali em Israel. E o judeu acordava de manhã, botava a mão acima da cabeça, porque até aqui a cabeça, eles têm um quipá. O quipá é a medida do homem. Bota o quipá aqui, da terra até aqui é o homem. Daqui para cima é Deus. Então, quando eu vou para falar com Deus, minha mão deve estar acima do quipá, acima da cabeça. Então, o judeu acorda de manhã, levanta a mão acima da cabeça e diz: o Senhor, Deus de Israel, é um só Deus, todos os dias. Então ele diz: crês tu que Deus é um só? Faze bem. Os demônios também creem e se tremem. Quer dizer, saber que Deus é um só, os demônios sabem. Gente, Satanás não é ateu. Nenhum dos demônios é ateu. Eles sabem. No capítulo 1 de Marcos, nós vemos demônios dizendo: já vens tu, Jesus Nazareno, bem sei quem és, tu és o Santo de Deus. No capítulo 5, com a história do Gadareno, aquele demônio vem e diz: que temos nós contigo, era a legião, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, que não nos atormentes. Sabiam perfeitamente quem é Jesus. Então, saber que Jesus é o Filho de Deus, que foi à cruz, que ressuscitou, que está no céu, o Espírito Santo está, que tudo é a mesma coisa. Demônio sabe disso. Então, a minha fé não é superior à fé dos demônios. Mas qual é a fé que Deus espera de mim, que me leva a ser filho de Deus? A fé dinâmica. E ele dá como exemplo a fé de Abraão e a fé de Raabe, a meretriz de Jericó.
O que é a fé dinâmica? A fé dinâmica é aquela que me leva a descansar em Deus e fazer exatamente o que Ele me diz para fazer, sem me preocupar com as consequências. Porque eu creio nele. Eu descanso em Cristo. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, mediante Cristo Jesus. Fé de Abraão, um exemplo. No capítulo 21 de Gênesis, Deus manda a Agar com o filho embora, Ismael. Mas ali, Deus fala com Sara. Ele diz para Abraão, porque a briga estava feia entre Abraão e Sara: atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Abraão manda embora Ismael e Agar. Tudo bem. No capítulo 22, Deus diz para Abraão, vai à terra de Moriá, e lá, sobre um dos montes, sacrifica em holocausto a mim, teu filho único que amas. Abraão disse, sim, senhor. A Bíblia diz que ele pegou o menino. No versículo 5 do capítulo 22, ele viu o monte. Então ele disse para os seus servos, ficai aqui com o jumento, eu e o menino subiremos, e havendo adorado, voltaremos. Lá vai Abraão, subindo o monte da terra de Moriá. Ele deu a lenha para Isaque. Lá vai ele. Lá pelo meio da subida, Isaque diz assim para o pai, pai, eu tenho a lenha, tu tens o fogo e o cutelo, mas pai, e o cordeiro por holocausto? Como nós vamos sacrificar sem cordeiro? Você que está me olhando aí, você vai aqui para Abraão. Não, mas Abraão diz para Isaque, Jeová Jiré, o Senhor proverá para si o cordeiro. Agora, você que estava lá de butuca, você ouviu Abraão dizer para os servos, ficai aqui com o jumento, eu e o menino subiremos, e havendo adorado, voltaremos. Você vai? Abraão, desculpe eu lhe perguntar, mas é que eu estava ouvindo a conversa. Abraão, você está doido? Ele vai dizer, por quê? Você está subindo para matar o seu filho lá em cima, não é? Ele disse, é. Então, como é que você disse para os seus servos que você e o menino vão voltar? Como? Abraão vai dizer para você, vou lhe contar um segredo. É que o meu Deus, que é fiel ao que Ele diz, que é fiel a si mesmo, Ele me disse que é por Isaque que será chamada a minha descendência. Isaque nunca teve um filho, portanto, eu posso matar Isaque quantas vezes for, que Deus não o deixará na morte. Porque Deus é fiel à sua palavra. Então eu vou fazer o que Deus mandou. As consequências não são minhas,
Mas você vai sofrer, mas Deus é fiel. Mas você vai chorar, mas Deus é bom. Isso é fé dinâmica. É você crer no que Deus quer, no que Deus diz. As consequências não são da sua conta. O bom da obediência, sabe qual é? Eu obedeço ao que a Lu mandou. E se não der certo, a culpa é dela, foi ela que mandou. Eu não sou responsável pelo que eu faço. Ela é responsável porque eu estou fazendo o que ela mandou. Isso é fé dinâmica. Fé dinâmica. Eu me lembro de uma vez que eu estava parada, 5 metralhadoras, dizendo: vou calar sua boca, vou explodir seus miolos. E eu dizendo: pode atirar, eu posso me dar o luxo de morrer, porque eu tenho casa aqui embaixo e lá em cima, está tudo guardado. Quem não pode se dar o luxo de morrer são vocês, porque vocês não têm para onde ir. Mas eu posso. Eu quero dizer para vocês que isso é um grito de fé que eu tive naquela hora. Depois eu passei 2 semanas tremendo toda e chorando à toa. Mas é o dom da fé que vem na hora. Nós precisamos honrar. Zelofeade tinha plantado uma semente que ia trazer honra para ele. Quando você lê em 1 de Crônicas 17, você vê um momento maravilhoso. Lu, me dá quantos minutos mais? Não. Só, eu vou tentar mais 10 para acabar. Culpadas são vocês duas. Mas valeu. Você vai ver sobre legado de honra. Quando Deus fala com Davi, ele diz, ele manda o profeta Natã falar com Davi: há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres que ir para junto dos teus pais, então eu farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. E esse me edificará uma casa, e eu lhe estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha misericórdia não me apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será estabelecido para sempre. Deus estava falando: Davi, você vai morrer. Eu me responsabilizo pelo seu filho. Honra. Isso é Deus honrando um homem que se entregou a ele. Quando Isaac é expulso da terra de Abimeleque, que vem abrindo novamente os poços que seu pai havia acabado no deserto, quando ele enfim encontra Reobote, ele segue para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, eu estou contigo. Te abençoarei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. O que é isso? Abraão tinha sido um servo de Deus. Abraão tinha deixado oração na poupança. Abraão tinha
servido a Deus, tinha honrado a Deus, tinha orado por aquele filho. O filho não conhecia Deus. Tanto não conhecia que Deus se apresentou. A Lu não se apresentou aqui. Eu sou a Lu Conte, Luciana Conte. Todo mundo sabe. Por quê? Todo mundo sabe quem é Luciana Conte. Por que que Deus se apresenta para Isaac? Porque Isaac não o conhecia. Mas Isaac ouviu falar. Então era esse Deus que meu pai entregava dízimo. Era esse Deus que tirou meu pai de Ur dos Caldeus. É esse Deus que prometeu para ele um Canaã. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Agora Deus vem para ele e diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Abraão já tinha morrido, mas a oração que ele fez a um Deus que não morre. Ele serviu a um Deus que não morre. E agora que ele já morreu, Deus vem a esse filho e diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu estou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor a ti, não, por amor de Abraão, meu servo. A Bíblia diz que ali Isaac levantou um altar e se rendeu a Deus. Tanto que no capítulo 28, quando Deus se apresenta a Jacó em Betel, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac. Então nós vemos que havia um Deus que nunca se esquece do que foi feito no seu nome. Não importa se hoje seus filhos ainda não estão seguindo o caminho de Deus. Ore e sirva a Deus. Porque Deus está coletando a sua oração em favor do seu filho. Você está colocando oração na poupança para o seu filho? Não importa, não é? Porque você semeou. Você semeou, vai haver colheita. Se você semear honra a Deus, você será honrado. Zelofeade semeou honra. Ele colheu a honra, a memória dele. Nós precisamos saber que, embora hoje vivamos o final dos últimos dias, porque os últimos dias começaram no dia de Pentecostes, nós estamos vivendo o final dos últimos dias. Todos os sinais estão aí. Todos. Hoje você pega o Google e pega a Bíblia e vê as profecias. Isaías 19, cumprida, já está no Google. Apocalipse 16, com Isaías 11, cumprida, está no Google, sobre o rio Eufrates. Jeremias 49, sobre os elamitas, a profecia sobre Elã, totalmente cumprida. Todas as coisas, na realidade, nós não sabemos quantos dias ainda faltam, mas seguramente somos a igreja do arrebatamento. Única coisa que nós temos que fazer hoje é chegar para o cantinho, esperar, orar, clamar, chorar, chegando com a palavra de Deus diante de Deus, e orar
de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, entregar a Deus a honra que lhe é devida, para que Ele possa nos honrar através dos nossos filhos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.